Alô, alô, boa noite. Cadê vocês? Professor Thiago Cruz, ao vivo. Vamos lá, direto dos estúdios do Potencial Concursos para você que fará o concurso da Seduc Pará, né? E outros concursos de outros estados e outros municípios na área da educação. Olha só, eu trouxe para vocês hoje aqui um tema, né, que está sendo, olha, Gerúndio, muito cobrado, né, em diversos concursos na área da educação, que é justamente o quê? Educação para as relações de gênero e sexualidade. E no final tem questõezinhas para nós, certo? Vamos então aqui, ó, tô duas telas, tô cheio de tela aqui. Tem uma aqui, tem outra aqui do meu lado. Muito que bem, cadê vocês? Olha lá. Vamos começar então, tá bom? Olha, quando a gente fala em educação para as relações de gênero e sexualidade, você está abordando, e isso é um tema, né, dentro do que a gente chama de multiculturalismo, né? Com as teorias, principalmente as pós-críticas, as teorias pós-críticas do currículo, me interessa saber também, né, quem eu estou atendendo, a origem cultural, social dessa pessoa, né? Então, é importante esse tema para nós, porque hoje o público está cada vez mais diverso, né? E como foi uma área que nós decidimos atuar, esse assunto é extremamente necessário. Então, olha o que a gente vai trabalhar aqui. Comecei logo um resumo para ti, olha. Nós vamos abordar hoje o que a gente chama aqui do lado, olha, de diversidade de gêneros. Tá bem? Quando você fala em diversidade de gêneros, esse é o espectro, tá? Você aborda a identidade de gênero. Isso é uma coisa, né? Então, a identidade de gênero é como você, na sua cabeça, pensa sobre si mesmo, como você se sente, como você se enxerga, né? Quando a gente fala em diversidade de gênero, nós estamos falando em orientação sexual. Orientação sexual é outra coisa. Refere-se aos desejos, né, por quem você se sente atraído, atraída sexualmente, tá? Quando você fala em diversidade de gênero, você está falando também em sexo biológico, ok? Então, você nasceu com qual genitália? Quando a gente fala em diversidade de gênero, nós estamos falando também em expressão de gênero. Aí é como você demonstra o seu gênero pela forma de agir, de vestir, de interagir. Olha, vestir, interagir, né, e se expressar na sociedade da qual você faz parte. Só, veja, que existem muitos detalhes dentro desse espectro e é a respeito disso que nós vamos trabalhar hoje. Vem comigo, olha só. Primeira coisa, aprender as palavrinhas para não sair falando besteirinha. Sim, por isso nós estamos aqui hoje, nesse momento. Gente, primeiro, o que é gênero? Vejam só. A discussão se faz necessária justamente porque o gênero é a classificação, olha, acompanhei, é a classificação feita com base no sexo biológico, né, com que uma pessoa nasce, ou seja, de acordo com as suas características, pode ser determinado o gênero masculino ou feminino, que de certa maneira nem existe isso, hein, tá? Você não se esqueça que você é um animal, né, o animal humano, né, da espécie Homo sapiens, tá? Então, você nasce macho ou você nasce fêmea. Essa história de masculino e feminino é na língua portuguesa que a gente vai finalizar a nossa aula rediscutindo essa questão de língua, tá? Aí, o gênero
é atribuído conforme características biológicas e físicas. Pergunto para vocês, quem foi que disse que tu é homem ou que tu é mulher? Vou colocar nesse termo, não foi você. Não foi você, né? Foi o médico obstetra. A médica obstetra lá da tua mãe. Quando tu nasceste, ele olhou e observou características biológicas e físicas e disse, olha, essa aqui é menina, essa outra aqui é menina. Não foi você que escolheu. Então é fundamentado nessa escolha não nossa e sim do outro é que há a necessidade de rediscussão a respeito dessa diversidade de gênero. Porque também aqui entre nós, né? Quais são os critérios que o médico vai utilizar, coitado? Ele só sabe esse. Nasceu com falo, nasceu com o órgão genital para fora, masculino. Nasceu sem o falo, com o órgão genital para dentro, feminino. Coitadinho. Ele só sabe isso também, né? Mas presta atenção, que podem ser percebidos em uma pessoa, em um ser humano, principalmente pela quê? Pela genitália. Tá aqui, ó. Outras informações também são importantes. Algumas características físicas, a predominância de diferentes hormônios ou o sistema reprodutivo. É aí que mora o perigo, né? Veja, se o médico que fez lá o parto da tua mãe viu uma genitália para fora e disse assim, olha, isso aqui é masculino ou menino, e viu que não tem e disse que é feminino, eis um parêntese. Eu tenho bebês, né, seres humanos que vão nascer com a genitália masculina, com o falo, que nascem com o aparelho reprodutor completo. Útero, etc. E aí, é menino ou menina? Já que a fundamentação é na genitália. Então, devido a essas situações, eu tenho mulheres vão nascer de sexo feminino sem o aparelho reprodutor. E aí, deixa de ser menina porque não tem aparelho reprodutor? Não tem útero, não tem ovário, não tem trompa? Aí é que entram os intersexuais. Intersexo, né? Vejam, intersexo é um termo utilizado para um grupo de variações congênitas de anatomia sexual ou reprodutiva que não se encaixam perfeitamente nas definições tradicionais de sexo masculino e sexo feminino. Porque isso é uma questão da própria espécie humana. Eu posso até dizer que é uma questão psicológica, mas a gente não vai entrar nesse ponto. Observe, para você não tem meio termo. Observa, ou é dia ou é noite, ou é sim ou é não, ou é bonito ou é feio, ou é rico ou é pobre, ou é alto ou é baixo. Nós somos educados nessa binaridade, nessa oposição, né? Nessa dualidade. Observe que para nós não existe meio termo. Então, quando você diz é sim, é não, só tem macho, só tem fêmea, você esquece, né, de um mundo vasto entre o que é isso que você chama de masculino e o que é isso que você chama de feminino. Aqui no intersexo é a prova de que não existe somente masculino e feminino. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter mulheres, porque isso aqui é uma questão de genética. Quem vai determinar isso aqui é o médico geneticista. Então você tem, né? Nasceu um menino com toda a característica fenotípica aqui fora, né? Do que você considera macho, masculino, né? De menino, de homem, mas que nasceu com o aparelho reprodutor completo. Como? Se quem reproduz não é o macho, é a fêmea. Aí é que entra aquela história do XX, né? E do XY. Eu vou ter mulher com, no caso, a fêmea XX e o macho XY, né? Mas eu terei XXY. Então eu vou ter mulheres com pseudofalo. Terei homens com aparelho reprodutor. Quem determina isso é a genética. Então, não existe somente o XX e o XY. Tá bom? Vamos lá. Já conversou com um médico geneticista na vida? Não? Então, é bom fazer uma consulta para aprender que não existe só o XX e não existe somente o XY. Cuidado quando vocês forem ter acesso a essas informações. Bem, agora que você já entendeu
né? Essa primeira discussão de gênero é importante. Agora nós vamos discutir as identidades desse gênero. Vejam, eu vou ter 3 identidades de gênero. Eu tenho a pessoa cis, a pessoa cisgênero, que é aquela que se identifica com as características do gênero que foi atribuída a ela ao nascimento. Eu terei as pessoas trans, as pessoas transgêneros, eu vou dividir para você aqui, ó. É cis, o prefixo, trans, o prefixo, tá? Transgênero, que são aquelas pessoas que não se identificam com o gênero que foi atribuído a elas ao nascimento. E também dentro desse processo, eu terei as pessoas não binárias, né? Por quê? Porque, volta lá para a primeira discussão, a gente tem que sair ou ampliar a possibilidade de visão em relação a essa polarização, né? Homem, macho, mulher, fêmea, pronto, só existe isso, não existe mais nada, né? Isso é invenção, não sei de quem, é invenção do capitalismo. Não. Assim como eu me identifico com o meu gênero, eu posso não me identificar com o meu gênero e eu posso me identificar de outras maneiras. Vem aqui comigo, que essas são as palavrinhas que a gente tem que aprender. Então, vejam o que é uma pessoa cisgênero, falei para vocês. Cisgênero ou pessoa cis, né, é um termo utilizado para definir as pessoas que se sentem identificadas com o seu gênero biológico. Assim, uma pessoa cisgênero é aquela que se sente de acordo com o seu gênero de nascimento. Ela vive e se expressa conforme o gênero atribuído por suas características biológicas. Então, se você, daí que me assiste, né, foi, ao nascer, o seu gênero, disser assim, olha, é masculino, e você se identifica com esse gênero, então você é um homem cisgênero. Se você é uma mulher me assistindo, né, foi atribuído o seu gênero feminino ao nascimento, e você se identifica com esse gênero, você é uma mulher cis, é uma mulher cisgênero. E vocês podem até ver aí nas redes sociais vários videozinhos, geralmente é com gente com mais idade, né? É claro que é de propósito, o entrevistador chega e diz assim, o senhor se identifica, o senhor se considera cisgênero, né? Aí ele diz, não, eu não sou esse negócio não, Deus só fez o homem e a mulher, ou seja, ele está falando dele mesmo e não sabe que está falando que ele é cisgênero. Óbvio que eles usam a palavra com essas pessoas mais, né, com mais idade, justamente porque esses termos talvez não sejam termos do cotidiano da maioria das pessoas. Bem, aí nós temos as pessoas transgênero, pessoas trans. Esse trans é de transição, tá? De transformação. Os transgêneros são pessoas que não se identificam com seu gênero biológico, aquele que foi atribuído ao nascer. Esses indivíduos sentem um desconforto com o gênero que lhes foi atribuído e normalmente não se identificam com as características físicas, biológicas, emocionais ou sexuais que possuem. E aí, por exemplo, uma pessoa que nasce com um gênero masculino, nasceu homem, né? Mas percebe que não se identifica com esse gênero, sentindo-se assim uma mulher. Aí o que vai acontecer? Há um processo de transição, de mudança desse gênero, tá? E aí, por exemplo, se eu nasci homem, né, do sexo masculino, que me foi atribuído no nascimento, olha o meu reflexo no espelho, olha como é que funciona. E eu não me identifico com esse fenótipo, com isso que eu estou vendo aqui fora, né? E não me sinto com aquelas características e faço uma transição para o outro gênero, no caso, o gênero feminino, eu sou uma mulher trans, me torno uma mulher transgênero. A mesma coisa, eu nasci mulher, me foi atribuído o gênero feminino ao nascimento, olho o meu fenótipo e não me reconheço como mulher.
né? Faço a transição para o gênero masculino e me torno um homem trans. Um homem trans. Gênero foi o que aconteceu aqui, ó, né? Com o Tami. Tudo bem? Então vejam, eu ainda tenho, né, as identidades não binárias. Olha aqui, presta atenção aqui um pouquinho, que aqui a gaveta é maior. Então pensa assim, eu tenho cisgênero, transgênero. Quando eu chego aqui no não binário, na não binaridade, eu abro uma gaveta, porque eu tenho diferentes identidades não binárias. Então, as pessoas não binárias são aquelas que não se sentem enquadradas e identificadas com um dos gêneros, tá? Ou seja, não se identificam como sendo homem ou mulher. Existem variações, importante isso, variações de não binaridade, né? Então, a pessoa pode sentir que não pertence a nenhum dos gêneros, nem masculino ou feminino, né? Ou pode, por exemplo, sentir-se uma mistura de ambos. Quando eu falo em identidade não binária, olha aqui, eu trouxe para vocês algumas, né? Eu tenho as pessoas a gênero. E aqui do ladinho, olha, eu tenho a bandeira e o símbolo que as representam, tá bom? A gênero, a ausência de gênero. Você chega assim, você é do gênero masculino ou do gênero feminino? A pessoa diz nenhum dos dois, eu não tenho gênero. Andrógeno, né? São a pessoa que ela apresenta características do gênero masculino e do gênero feminino. Então pensa assim, já andaste na rua e encontrastes, ouvistes alguém, né? Tu olhou assim para a pessoa, aí tu te perguntaste, peraí, mas essa pessoa é um homem ou uma mulher, né? Ela possui a característica de ambos, né? Mas ela é o que? Ela é homem ou mulher? Bom, primeiramente não é da sua conta, não é verdade? Sim. Primeiramente, cuide de sua vida, tá bom? Importante isso pro coração. Segundamente, quando você encontra, né, uma pessoa com características do que a sociedade, do que você considera masculino e feminino simultaneamente, você tem uma pessoa com essas características que chamamos de andrógeno. Eu tenho também o gênero fluido, caracterizada pela mudança periódica entre os gêneros, tá? Eu posso, num período, me considerar masculino, num outro período me considerar feminino, num outro período me considerar agênero. Posso, tá? Chamamos gênero fluido. Aí eu tenho a mulher não binária. Aproxima-se do gênero feminino por alguma razão, mas ela não se considera mulher. Vamos lá? Eu tenho um homem não binário. Aproxima-se do gênero masculino por alguma razão, mas essa pessoa não se considera do gênero masculino. Neutróis. Não se identifica nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino e nem a mistura dos dois, mas pode se considerar de qualquer outra não binaridade. Eu tenho demigênero. Identifica-se parcialmente com o seu gênero. Você é do gênero masculino? Parcialmente, não totalmente. Você é do gênero feminino? Parcialmente, não totalmente. Porque isso significa dizer o quê? Que eu não farei uma transição para transgênero por não me identificar totalmente com o gênero que eu tenho. Por isso a gente chama, né, demigênero, ok? Aí você tem a trans feminina, né, a mulher transgênero, o trans masculino, o homem transgênero. E dentro dessa identidade não binária, talvez o que cause assim, mais questionamento para vocês é xenogênero. Esse xeno aqui, esse prefixo, tá? É da natureza. Xenogênero. Para a pessoa identificar o seu gênero, ela vai fazer uma associação disso
com seres, sentimentos e fenômenos da natureza. É como se para você entender o meu gênero, eu precisasse primeiro da definição do que é uma tempestade. Aí eu explico para você o que é uma tempestade, que é um fenômeno da natureza, tá? E aí, pautado nessa explicação, é que eu vou te explicar o que é o meu gênero. Então, quando eu falo em xenogênero, são pessoas que vão ter o seu gênero somente a partir da associação entre seres, sentimentos ou fenômenos da natureza, né? Então, observem, por isso que eu falei, cisgênero, transgênero e não binário. Não binaridade é uma gaveta que tem diferentes identidades não binárias, tá bom? Aí, eu falo agora quanto à orientação sexual. Então, eu já discuti o que é gênero, já discuti o que é identidade de gênero. Agora eu vou falar da orientação sexual. Nós temos basicamente 5 orientações sexuais, tá? Aí aqui eu vou... por que a gente fala orientação? Importante, tá? Marca aí. É importante, porque eu já ouvi assim, professor, eu não posso falar em orientação sexual porque ninguém me orientou a ser gay. Ninguém me orientou a ser heterossexual. Bora lá, bora entender isso aqui. Quando a gente chega lá e lembra um pouquinho da teoria do Freud, né, do desenvolvimento psicossexual da criança, ele divide em 5 fases, né? Oral, anal, fálica, latência e genital. Oral, anal e fálica são pré-genitais. Então, nas fases pré-genitais, né, a fonte do prazer sexual, a libido, está voltada para o próprio sujeito, para dentro do sujeito, tá? Aí eu tenho uma fase de latência, geralmente por volta dos 6 anos, quando entra no ensino fundamental, anos iniciais, né? Há concorrência de estímulos, eles fazem o clube do Bolinha, né? O clube da Luluzinha. Então isso tem uma reduçãozinha, tá? E quando chega na última fase, na genital, eu oriento essa pulsão, esse desejo sexual para fora de mim. É por isso que eu chamo orientação sexual, né? Que é para onde eu oriento essa pulsão, né? Esse desejo sexual, essa libido. Chamamos, inclusive, aqui a palavra, né? Anota aí, olha. Volição, tá? O que é isso, tio Thiago? A vontade sexual. E aí eu tenho, então, 5 orientações sexuais. Eu terei heterossexual, homossexual, bissexual, assexual e pansexual. Vai uma por uma. Claro, uma por uma. Olha aí. Gente, heterossexual significa o quê? Igual. Perdão, diferente. Tá? Hétero significa diferente. Uma pessoa heterossexual é alguém que sente atração por pessoas do gênero oposto ao seu, do gênero que difere do seu. Assim, as relações heterossexuais são as que acontecem entre um homem e uma mulher, por exemplo. Uma mulher, né, e um homem, tá bom? Isso é heterossexual. Então, se você sente, né, essa atração sexual por alguém do gênero diferente do seu, a gente chama heterossexual. Aí eu tenho homossexual, chamamos de relações homoafetivas. Homo significa igual. Uma pessoa homossexual é alguém que sente atração, atração sexual, desejo, libido, volição, com uma pessoa do mesmo gênero que o seu. Nesse caso, as relações podem ser entre 2 mulheres ou entre 2 homens. Temos a orientação homossexual. Até aí tudo bem. Nós temos a orientação bissexual, tá? Aqui, né,
as pessoas bissexuais são as que podem sentir essa ligação emocional, afetiva e sexual por pessoa de todos os dois gêneros, tá? Ou masculino ou feminino. As pessoas bissexuais podem se relacionar, por exemplo, tanto com mulheres quanto com homens. Não tem preferência, tá? Não existe isso. Se eu me considero bissexual, então essa volição, essa vontade, né, será orientada tanto para o masculino quanto para o feminino, tanto para o homem quanto para a mulher. Ah, mas e aí, o senhor prefere mais um do que o... Gente, não existe isso na bissexualidade. Neste momento houve, né, a atração por esta mulher, que por algum motivo o relacionamento será desfeito, e no outro momento para o homem. Tudo bem? Chamamos bissexuais. Assexual. Gente, o caso de pessoas assexuais ele é um pouquinho diferente porque ele não se trata de interesse pelo gênero. Na assexualidade pode existir pouca ou até nenhum interesse ou volição, né, em ter relacionamento com outras pessoas, tá bom? Aqui a pessoa assexual não vai ter desejo, não vai ter libido, não vai sentir vontade do ato sexual. Volição, lembra da palavra? Tudo bem? Mas a gente coloca como aqui assexual, tá certo? Então, assexual é a pessoa que não tem vontade, volição de se relacionar sexualmente com ninguém. Ou tem baixíssima vontade, baixíssima volição. E por último, o pansexual. Pan, aqui, olha. Muito bem. A pansexualidade, ela é mais ampla que a bissexualidade. Uma pessoa pansexual pode se interessar por pessoas de todos os gêneros, masculino ou feminino, e também, seja ela, né, cisgênero, transgênero, não binário, e também de todas as orientações sexuais. É por isso a palavra Pan, do deus Pan, tá bom? Olha lá. Então, a pansexualidade diz respeito às pessoas que vão sentir esse interesse, né, vão orientar a sua sexualidade para todos os gêneros, cisgêneros, transgêneros, não binários e todas as orientações sexuais, heterossexual, homossexual, bissexual, tá bom? Essas são as orientações. Bem, aí, por exemplo, né, uma pessoa pansexual pode se relacionar com homens ou com mulheres, assim como pode se relacionar com as pessoas heterossexuais, homossexuais ou bissexuais, ok? Olha, aí tem também o que a gente chama de expressão de gênero. Aí é interessante, olha. Expressão de gênero é como a pessoa manifesta publicamente a sua identidade de gênero, por meio do seu nome, né, da vestimenta, do corte de cabelo, dos comportamentos, da voz ou características corporais e de forma como interage com as demais pessoas. A expressão de gênero da pessoa nem sempre corresponde ao seu sexo biológico. Gente, a expressão de gênero, ela é uma questão originada no contexto social, tá? Mas que depende da pessoa. Então, os meus alunos, né, que costumam me acompanhar nas redes sociais, etc., eles me enviam, né, imagens e links e reportagens. E aí, outro dia chegou uma discussão para mim. Professor, homem usa cropped? Né? Homem pode usar cropped? Por que que tão, né, por que que tem essa discussão agora em cima do cropped? Bem, eu posso parar aqui, né, e ficar um tempão falando só do cropped. Mas para que você entenda basicamente, professor, o homem pode usar cropped? Depende. O cropped foi ele que comprou com o dinheiro dele? Então, o que que vai impedi-lo? Você depende de alguma coisa desse homem que usa cropped? Ele depende de você para alguma coisa? Você gosta quando se metem na roupa que você usa?
Então, o homem que usa cropped também não vai gostar. Isso é uma primeira coisa, né? Um primeiro ponto. Um segundo ponto é o seguinte, olha, não esqueçam o tempo histórico no qual vocês estão, né? Nós vivemos num sistema econômico capitalista, tá? O capitalista, ele quer vender, ele quer lucrar, seja vendendo, seja se apropriando indebitamente, não importa. Ele quer lucro, tá bom? Inclusive, custe o que custar. Ele vai dizer que não é bem assim, que eles trabalham para o social. Fake news. Capitalista quer capital. E isso vai acontecer por meio do lucro. Então, ele quer vender. Se ele vai vender para homem, se ele vai vender para mulher, se tu vai comprar dele e jogar fora, não interessa, contanto que ele venda. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte. Pergunta pro teu tio, pergunta pro teu pai qual era a roupa que eles praticavam esporte na década de 70. Gente, cropped nunca foi de mulher. Nunca. Sempre foi do guarda-roupa masculino. Como viram potencial de venda, né? O cropped se transforma como para socialmente uma roupa feminina. Tudo bem? É só olhar para as fotos deles. Olha a imagem que eu trouxe para ti. Eu até brinco com os meninos. Professor, homem pode usar cropped? Meu amor, se você tiver esse corpo, você pode andar até sem roupa que tá valendo, né? Aí o que acontece? Verifica, pergunta para tua mãe, para tua avó, se mulher na década de 60, 70 usava uma roupa desse tamanho. Não usava, gente. Seria um absurdo uma mulher mostrar a barriga, o umbigo para fora. O que prova que o cropped é masculino e não feminino. Ou pelo menos foi originado para o homem utilizar no esporte. Segundo ponto, tá? O terceiro ponto nisso tudo é o seguinte: em qual sociedade você se encontra, né? Porque essa história de masculino e feminino, ele é criado socialmente, tudo bem? Você aprende a ser homem na sociedade, você aprende a ser mulher, coisa de mulher, fazer coisas de mulher na sociedade. Você pode percorrer o mundo e verificar que, por exemplo, né, homem usa saia sim. Olha aqui a imagem da esquerda. Quem era esse aqui? Olha aqui, ó. Henrique VIII, olha lá. Olha o tempo histórico, né? Olhem a sociedade, quem ele era, né? Rei da Inglaterra. Observe, de saia. Tio Thiago homem usa saia, tá aqui, o teu olho tá vendo, então usa, olha aí. Tio Thiago homem usa maquiagem, aqui, o da corte francesa, como é o nome dele? Olha aí. Então, se você olhar, né, o rei da França, completamente maquiado, dá uma olhada, na boca com batom vermelho, na cara branca, parecia que estava pálido, né? Na sobrancelha pintada de preto. Então, verifiquem, vamos fazer uma análise, né, da sociedade francesa nesse período. Então, os homens mais bonitos, viris e másculos, eram os mais enfeitados. Usavam peruca, usavam maquiagem, porque é isso que atrai a fêmea dentro daquele contexto sociocultural. Um exemplo clássico são as aves, né? Você não quer falar de ser humano? Vá para as aves, então, né? As aves mais coloridas, né? As mais bonitas, né? As maiores, as mais vistosas são os machos, porque são eles que abrem as caudas. Olha o pavão, né? Aquele pavão colorido, lindo, aquilo não é uma fêmea, aquilo é um pavão macho, justamente porque é essa cor que vai chamar a atenção da fêmea para o acasalamento, né? Aí você anda mais um pouquinho, contemporaneamente, você tem... Oi, Samira! Beijo, filha!
Contemporaneamente, você tem quem? Olha lá na Escócia, o kilt, que é uma espécie de saia aqui, ó, também, né? E observem a posição social dessas pessoas. Não eram qualquer pessoas, todos homens, todos brancos, né? Todos de sociedades dominantes, né? Então vejam, a expressão de gênero é por conta de nós estarmos acostumados com essa binaridade, né? Homem, mulher, bonito, feio, rico, pobre, alto, baixo, né? Essa binaridade faz com que você esqueça, né? Todo uma carreta de coisas que existem entre essa binaridade que você criou na sua cabeça. E eu vou para os nomes, por exemplo. Se você diz que Pedro, João, Antônio é nome de homem, Maria, Lúcia, Bernadette é nome de mulher, você esquece que Andréa, para nós, é nome de mulher. Mas na Itália, Andrea é nome de homem. E assim, se eu colocar no nome do meu filho de André, vocês vão rir? Se eu, mulher André, for para a Itália, vão rir de mim. Porque lá na Itália, André não é nome para mulher, é nome para homem, né? Então, observem, a expressão de gênero é como você expressa exatamente, né, a sua identidade de gênero. Tudo bem? Então vejam, gente, roupa não define caráter, lembra disso, né? Roupa não decide orientação sexual. Roupa não decide nada. É apenas a expressão de gênero como eu me manifesto publicamente. E eu ainda tenho que pensar, para a gente ir para a próxima discussão, justamente essas concepções que são sociais. Homem não chora, homem não pinta unha, homem não tem unha grande, homem fala grosso, homem isso, homem aquilo. Mulher não faz isso, mulher faz aquilo, mulher não anda assim, mulher anda assado. Então vejam, todos esses exemplos são construções sociais, tá? Que nas quais nós fazemos parte. Resumidamente, o que é aqui não precisa ser necessariamente em outro lugar, né? E aí, seguindo essa discussão, uma outra coisa que chega no meu inbox, né, que os meninos me enviam direto, é a chamada ideologia de gênero. Olha, deixa eu discutir uma coisa com vocês. Não existe ideologia de gênero, tá? Não existe pesquisador que pesquise isso, não existe livro publicado que publicou isso, não existe artigo científico que discuta isso. Isso não existe. Tudo bem? Venha aqui comigo. A chamada ideologia de gênero, que não, até coloquei aqui, ó, que não existe, representaria, olha o verbo, olha como a gente está usando o verbo representar, representaria o conceito que sustenta a identidade de gênero. Consiste na ideia de que os seres humanos nascem iguais, sendo a definição do masculino e de feminino um produto histórico-cultural, e é verdade, acabei de explicar, né? Desenvolvido tacitamente pela sociedade, ou seja, na prática social. Ok. Isso significa que a percepção, né, de uma pessoa a respeito do seu gênero não é uma escolha, é um entendimento sobre a sua identidade e sobre a forma como ela se reconhece como indivíduo, independentemente de seu sexo biológico. Isso seria a ideologia de gênero. Ora, pois, a própria leitura do slide mostra que isso não existe, né? Você que é pai que está me assistindo, você que é mãe que está me assistindo, pergunta para o teu pai e para tua mãe, quando eles também descobriram que estavam grávidos, né, de você que me assiste agora. Quando tu descobre que é menino ou menina, o que você faz, né?
Você compra, que eu acho uma breguice infinita, mas enfim. Pro menino você compra azul, né? E pra menina você compra rosa. Não adianta dizer que não é isso que você faz. Foi isso que você fez. Por quê? Porque menino veste azul e menina veste rosa na tua cabeça. Aí você foi decorar o quarto, imagina que você fez um quarto, foi decorar um quarto. Você colocou coisas de menino, que você considera de menino, né? Bola, sei lá, trem, etc. Aí, quando você descobriu que era um menino, você escolheu um nome masculino, né? Você não escolheu Pamela, Letícia, Maria, não. Você escolheu Mateus, Marcos, Lucas, João, Tiago, quase o nome da Bíblia, né? Que na nossa sociedade é o que mais é utilizado. Na tentativa, isso é outra aula, né? De santificar o próprio filho, a pessoa vai dar o nome do santo. Aí o que acontece? Você esperou a criança nascer para perguntar se ela queria ser menino ou menina? Não, né? Então, não existe ideologia de gênero. Quando você descobriu que era menino, você pensou tudo para menino, tudo para formar um menino, um garoto, um homem. Você não deu espaço, você não esperou a criança nascer, você não discutiu assim, ó. Ah, eu vou esperar ele nascer para saber o que ele é ser, o que ele quer ser. Não aconteceu assim, o que prova que ideologia de gênero não existe. Tudo bem? Então, vejam, a expressão ideologia de gênero passou a ser usada por setores conservadores da sociedade brasileira, embora não corresponda a nenhuma linha de pensamento / pesquisa na sociedade brasileira. Se você tiver, mostre para nós aí essa pesquisa. E sim, há um slogan, atenção, que tende a reafirmar valores morais tradicionais e negar a igualdade de direitos às mulheres, né? E também às pessoas LGBTQIAPN+. Por sua vez, os estudos de gênero têm como objetivo, atenção, por que a gente faz estudo de gênero? Mapear diferenças sociais entre gêneros e mostrar como surgem as desigualdades e jamais impor um estilo de vida, né? Se você, né, não aceita, aí o negócio é contigo, a bola tá contigo. Mas o fato de eu aceitar ou não significa que não deve existir, ok? Cuidado com isso, porque isso é uma pegadinha nas questões. Por que eu tô te dizendo isso? A criança escolhe o seu gênero. Não, somos nós, pais, que já na vida na vida intrauterina, o menino ainda nem nasceu, e ele já está sofrendo influências de gênero e sexualidade. Cuidado, né? Como o tio Thiago, ele não nasceu, mas eu já escolhi que o nome dele vai ser João, e que a cor vai ser azul, e que o time de futebol é o fulano de tal. Tudo bem? Vejam, não existe ideologia de gênero, certo? Uma outra questão, eu brinco assim, ó. Amados, amadas, não se esqueçam, não existe só a rua da sua casinha, né? Você mora numa casa, numa residência, numa moradia, você tem uma moradia que está localizada numa rua. Esta rua está num bairro, este bairro numa cidade, esta cidade num estado, este estado numa região, esta região dentro de um país que está dentro de um continente dentro do planeta Terra. Não existe só a sua vida. Você precisa tirar o cabresto e perceber a amplitude da sua possibilidade de visão, né? Não existe só a nossa maneira de ser. Não existe só o meu tipo de relacionamento. Não existe somente o meu pai e a minha mãe. Não existe somente a minha profissão. Não existe somente o meu grupo alimentar. Não existe somente os meus gostos e modos de vida. Tem um planeta Terra inteiro. Ouso dizer, posso estar errado, que você ainda não mapeou, certo? Você já visitou
todos os países do mundo, estados e... Eu não. Continentes e feiras, e de manhã, de tarde, de noite, todas as estações do ano, para saber como é que a pessoa vive lá. Então, o que nos falta é mais instrução. Te liga aqui, nas culturas zapotecas em Oaxaca, no sul do México, existem as muxes. Sim, olha aqui. É uma pessoa não binária, tá? Que não se identifica como homem ou como mulher e cuja expressão de gênero, tá aqui, olha, cuja expressão de gênero é feminina. Embora designados como masculinos no nascimento, a expressão de gênero é feminina. É muitas vezes visto como um gênero não ocidental ou terceiro gênero. Olha, 1900 e não existe oxigênio na Terra, já existiam as muxes no sul do México, tá? Então, professor, eles são gays, que são mulheres, são travestis. Não, são muxes. As muxes, tá certo? E cuja expressão de gênero é feminina. Olha aí, digita aí pro tio Thiago, conhecia as muxes? Já tinha ouvido falar delas? Outra. O terceiro gênero na Índia já é reconhecido legalmente e culturalmente. A gente chama as igiras, tá? Sendo representado principalmente pelas igiras, elas são reconhecidas na Índia, Paquistão, Bangladesh e Nepal. E muitas vezes se identificam como mulheres transgênero ou intersexuais, tá? Que são um grupo social e cultural com uma identidade de gênero distinta que não se enquadra nas categorias nem de masculino, nem de feminino, né? E aí provoco vocês. Olhem para a imagem, né? Vocês estão vendo um homem ou uma mulher? Né? Eu perguntaria o inverso. Qual é o homem que você conhece, do gênero masculino, homem cis, que se veste desse jeito, se porta desse jeito, né? Usa a maquiagem, joia desse jeito? Então vejam, vocês não estão vendo um homem vestido de mulher. Vocês estão vendo uma mulher. Dá uma olhada. Não é isso? A Suprema Corte da Índia, nesse raciocínio, já reconheceu a existência do que eles chamaram de terceiro gênero em 2014, considerando como uma questão de direitos humanos, o que permitiu o reconhecimento de direitos para milhares de pessoas transgênero e também eunucos, né, que historicamente sempre existiram, que foram as pessoas, eram os homens que tomavam conta, por exemplo, dos haréns, né? E para não se relacionarem sexualmente com essas mulheres, a genitália era retirada. Então eu, né, rei, imperador que fosse, escolhia um guarda real que eu quisesse, mandava castrar e dizia, olha, agora você vai tomar conta do meu harém. Simples assim como piscar, né? Obviamente precisamos de uma aula outra, que não é da nossa área de interesse, né, para estudar essas pessoas chamadas eunucos que existem, atenção, até hoje, tá bom? E aí eu te pergunto, né, por isso a necessidade desse assunto. Vamos voltar lá para o início, né? Se a identidade de gênero é dada pela presença da genitália e ao nascer foi dito que eu era do gênero masculino porque eu tinha um falo, e aí esse falo ele é retirado de mim, eu me torno uma pessoa eunuco, e aí eu sou homem ou sou mulher sem a presença da genitália? Então é por isso que é muito mais amplo que apenas ter ou não ter uma determinada genitália. Tudo bem? Um outro ponto lá na Tailândia, as chamadas cachóis. Lá na Tailândia é reconhecida por ter uma atitude relativamente tolerante em relação aos indivíduos do que eles mesmos chamaram de terceiro sexo. Especialmente a comunidade cachói. Tá aqui, ó. Né? Que são frequentemente descritos como mulheres trans, mulheres transgêneros,
ou homens com expressão de gênero feminina. Tá certo? Aí, o mesmo esquema, olha para a imagem que você está vendo. Você está vendo um homem nessa imagem? Seja sincero. Absolutamente. Né? Você vai dizer, não, professor, desculpa, mas um homem não anda assim. Viu? O que mostra que não é um homem. É uma cachoi. E aí, a gente precisa, por isso que eu trouxe a questão da identidade de gênero, né? Perdão, da expressão de gênero. Por isso que eu trouxe a discussão a questão de como você se mostra para a sociedade, né? Por quê? Porque no carnaval, né, um período de grande festa no Brasil, da cultura brasileira, você vê frequentemente blocos, né, em que mulheres se vestem de homens e que homens se vestem de mulheres. Aí eu te pergunto agora, essa mulher que se vestiu de homem virou homem? Esse homem que se vestiu de mulher virou mulher? Não, né? É apenas e tão somente uma expressão de gênero. Como essas pessoas no contexto sociocultural estão se vestindo, mostrando, né, essas informações que aprenderam dentro do contexto social. Então, embora o termo terceiro sexo tenha sido proposto para a inclusão na Constituição da Tailândia de 2015, visando maior capacitação legal e tratamento justo para comunidades transexuais e homossexuais, né, a possibilidade de alterar o sexo, né, nos documentos oficiais ainda não foi plenamente implantado, desde a época, né? Então a ideia era mudar essa documentação também. Olha, a existência do terceiro sexo foi reconhecida, mas a discussão social aconteceu, mas a alteração no documento ainda não foi autorizada, tá? Então, para quem gosta, né, para quem precisa saber, né, dos 26 estados e do Distrito Federal aqui no Brasil, o estado do Pará, atenção, foi o primeiro estado a reconhecer, né, a necessidade da mudança desse sexo no documento. Então vejam, talvez essa informação, né, talvez vocês não tivessem essa informação, mas dos 26 estados e do Distrito Federal, o estado do Pará foi pioneiro. Nós fomos o primeiro estado a reconhecer, né, essa mudança do gênero no documento, tá bom? E aí, gente, uma outra discussão que chega no meu inbox também, que dá, né, muito espaço para muita discussão, é a questão da linguagem neutra. Aí, tio Tiago, a linguagem neutra pode ou não pode, tá certo, tá errado, isso é mimimi, isso foi inventado, isso... Não... Olha, vamos por partes, né? Tudo é inventado, amor. Tudo é criado, tá? Quando a humanidade começou, não tinha computador, não tinha papel, né? Não tinha rede elétrica, não tinha smartphone. Tudo foi criado. Não tinha linguagem, ninguém falava. Então, tudo é criação da espécie Homo sapiens. Tá bom? Vamos entender a questão da linguagem. Olha aí. A linguagem neutra é uma proposta de adaptação. Olha a palavra, né? Proposta. Não é imposição, não é ordem, não é desordem, não é baderna. É uma proposta de adaptação na língua portuguesa para promover a inclusão e o respeito às identidades não binárias, evitando o binarismo, a polaridade masculino e feminino. E aí consiste em substituir vogais temáticas, o e a letra A, por E, né? E aí
ficaria, por exemplo, todes, amigues, elo, a utilizar pronomes neutros, sendo uma ferramenta, é importante você não perder isso de vista, tá? Política e social para combater o sexismo estrutural. Essa questão, por isso que eu marquei política e social, por quê? Gente, nós somos seres humanos políticos, tá? Não político partidário, P isso, P aquilo outro. Não, não é isso que eu tô falando. O ser humano se organiza politicamente durante a história, né? Desde a Grécia Antiga, a berço da civilização, nós somos políticos. Muito bem. Um outro ponto, antes da gente entrar na teoria especificamente, são as questões das opiniões, né? Tem gente que dá, professor, mas eu não concordo porque... Ô, meu anjo, vai hidratar o cabelo, vai cortar sei lá, sabe? Vai dormir, vai ler um livro, um livro de piada. Como é que funciona na lei, né? Como é que funciona na lei? É interessante isso. A lei, as pessoas têm mania de discutir lei. Amores, você não discute lei. Você discute o projeto de lei antes de se tornar lei. Quando se torna lei, publique-se e cumpra-se. Eu discordo da lei do imposto de renda. Não irei pagar mais a partir de hoje porque o governo me rouba. Deixa de pagar e me diz o que acontece contigo. Primeira coisa que tu não vai poder fazer mais é concurso, porque se tu tá em débito com o fisco nacional, você não vai poder votar. Eu acho um absurdo ter que votar, então deixa de votar e não pegue o comprovantezinho da sua votação e faça o concurso público e passe em primeiro lugar e me diga se você vai assumir o seu cargo. Não vai, né? Então, aqui nós não estamos necessariamente levando em considerações opiniões que são privadas, particulares suas. É como as pessoas dizem, professor, mas é minha opinião, então fique com ela. Quando lhe pedirem, você dá. Se o seu dinheiro é seu e você não quer dar o seu dinheiro, a opinião é sua, fique com ela e não dê também. Só se pedirem para você. Essa discussão é só a introdução que vai acontecer. Olha lá. A ideia, né, ela é necessária. Essa discussão da linguagem neutra, ela é necessária. Só, né, que eu preciso entender esse contexto, entender esse processo. Olha, a língua, né, ela tem uma característica. Todas as línguas vivas, elas são o que nós chamamos de línguas heteróclitas, tá? É uma característica de todas as línguas vivas. O que é isso? As que são utilizadas. Isso significa dizer que ela se transforma. Ela pode se transformar ao longo dos tempos, tá bom? São exemplos clássicos, né? O vós-me-ser, que virou você, que tá virando ser. Você vai, você viu. Você não fala mais vós-me-ser, vem comigo. Não. Você vem comigo. Tá aí um exemplo, né? Você vai assistir um filme onde? Como é que chama o nome da sala que projeta o filme? Aí você vai dizer, professor, é um cinema. Hoje você se chama de cinema. O nome correto? Ou o nome inicial? Ou outro nome que também está correto? Cinematógrafo. Você ia ao cinematógrafo. Com o passar do tempo, você passou a ir ao cinema. E tem muita gente que diz assim, hoje, cine. Sim ou não? Tá aí o exemplo de como a língua é heteróclita. Pronto. Existe nesse processo uma outra situação chamada de gramaticalização. Antes de ser oficial na língua portuguesa, né?
houve um processo de gramaticalização. O que é isso, tio Tiago? O povo passou a usar. Ou seja, a maioria das pessoas parou de chamar vós me ser e começou a chamar você, foi aceito socialmente. A maioria das pessoas passou de chamar cinematógrafo e passou a chamar cinema. Então, o que eu quero te dizer com isso? A massa utiliza e não somos nós, política, socialmente, que decidimos. Quem decide isso, ok, devido ao uso da grande massa, né, são os dicionaristas, né, são os linguistas. Você é uma dessas coisas? Não, então não é você que decide se a linguagem neutra é, não é, deve ser, não deve... Não somos nós. Isso é da propedêutica lá da galera das linguagens, da língua portuguesa, né? Das pessoas que trabalham com os dicionários. São eles que decidem isso, não é você. Não sou eu, não somos nós. Então, isso é da propedêutica, ou seja, da ciência, da formação da ciência deles, né? Dos nossos colegas de língua portuguesa. Mas é importante que você entenda que essa linguagem neutra, desse jeitinho que eu coloquei aqui, pode sim virar padrão da língua portuguesa, dada todo esse processo, toda essa explicação que eu te dei. Bom, um segundo ponto de observação aqui interessante, né, que deve ser levado em consideração, é o seguinte, amados, a gente não desconsidera a necessidade política e social de utilizar esses pronomes, porque a discussão ela é válida, tá? Existem maneiras que não somente a presença da linguagem neutra especificamente. Eu posso, gente, utilizar na própria fala, no próprio texto, expressões que se dirijam a todos os grupos. Posso. Por exemplo, toda vez que a gente vai estudar uma teoria lá, Piaget e Vygotsky Vallon, que fala do desenvolvimento do ser humano, né? Das teorias do desenvolvimento humano, que eles dizem, por exemplo, o Erik Erikson fala das 8 idades do homem. Eu posso dizer as 8 idades da pessoa, né? Porque o homem evoluiu, não. O ser humano evoluiu. A espécie humana evoluiu. Viram? Eu englobo a todos. Tinha, ultimamente, a modinha era assim, boa noite a todos e a todas. Então, gente, isso não existe. Por quê? Quando eu falo boa noite a todos, eu estou englobando a todos os presentes. Não importa a identidade de gênero, não importa a orientação sexual. Deu para entender? A não ser que você queira ser bem específico. Boa noite a todos os homens presentes, boa noite a todas as mulheres presentes. Ou ainda eu posso dizer boa noite a todas as pessoas presentes, seja binário, não binário, heterossexual. Deu para entender? Mas é importante, para a gente finalizar essa discussão de linguagem neutra, lembrar que, atenção, a história, né, da necessidade inquestionável, a gente não está discutindo isso aqui, de uma discussão a respeito da linguagem neutra, seria para ir contra esse sexismo estrutural, no sentido de que eu me refiro a tudo no masculino, né? Em detrimento do feminino, botando o masculino na frente ou caracterizando a importância do masculino e não caracterizando a importância do feminino. Só que quando a gente estuda a língua, tá? Você descobre que não é a rigor, não existe masculino. Não existe masculino, tá? Esse gênero que a gente usa, quando a gente coloca no masculino, já é neutro. Os carros. Aí você diz, tá no masculino. Já é neutro, tá? Quando eu digo boa noite a todos os presentes, eu já estou
neutro, tá? Isso na língua portuguesa. Então, linguagem neutra já existe, porque a rigor não existe masculino, tá bom? Vamos entender melhor. O S é um exemplo. A língua portuguesa ela trabalha com marcadores, ok? E aí, por isso que eu trouxe essa ovelhinha aí que tá te dando legalzinho. Olha lá. Imagine, o S é um exemplo, tá? Se eu tenho uma casa, para eu não dizer que eu tenho várias casas, ou tenho mais de uma casa, né? Se eu quiser lhe dizer que eu tenho mais de um objeto, eu ponho um marcador. No meu exemplo que eu vou te dar é o S. Claro que existem diferentes tipos de plural. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, se eu tenho mais de uma casa, eu tenho casas. Certo? Se eu tenho mais de um sapato, quer dizer que eu tenho sapatos. Olha aí o marcador. Né? Então, a linguagem ela já é neutra. E quando eu quero destacar o feminino, é que eu digo, né? Por exemplo, palavras aqui, masculino e feminino, né? Ou eu mudo a palavra homem, eu sei que é masculino, e mulher, eu sei que é feminino, tá? Ou eu acrescento uma letra, uma informação para destacar que não é neutro, que eu estou me referindo ao feminino. Um exemplo clássico aqui foi o professor Dr. Vandré de Lisboa, né, que nos deu essa brilhante orientação. Imagine, eu sou criador de ovelhas e você também é. O nosso pasto, ele é o mesmo. Eu tenho 50 ovelhas, você tem 50 ovelhas que se misturam. Não dá para saber qual é a minha ovelha, nem qual é a sua ovelha. Eu sei que eu tenho 50 e você sabe que tem 50. Aí o que eu faço? Nas minhas ovelhas, eu marco com a letra T de Tiago. Então, eu pego 50 ovelhas e marco com a letra T. O que você faz com as suas 50 ovelhas? O que você faz lá? Fala aí para mim. O que você faz com as suas 50 ovelhas? Aí você vai dizer assim, se o senhor marcou as suas com a letra T, eu que sou a Samira vou marcar a minha com S, né, professor? Não, não precisa. Por quê? Porque as 50 ovelhas marcadas com a letra T são do Tiago. As outras 50 que não estão marcadas não pertencem ao Tiago, pertencem à Samira. Ela não precisa colocar uma marcação S. Deu para entender? Então, a rigor, nós já temos a linguagem neutra. E para destacar, tá bom? Eu acrescento marcadores que me indicam que as palavras estão no feminino. É isso, gente. Tá bom? Então, a nossa linguagem já é neutra. Eu vou separar o masculino do feminino acrescentando marcadores para eu saber que eu estou me referindo ao feminino. É isso. Então, tecnicamente, já utilizamos a linguagem neutra, tá bom? Repetimos aqui que isso não invalida as discussões, ok? Mas é só para esclarecer. Aí, vejam só, né, o caminho todo que nós tivemos, que nós fizemos até chegar aqui na linguagem neutra, tá certo? Muito bem. Então, isso vai acontecer como? Isso pode acontecer, né, pelo processo que a gente usa, que a gente fala de gramaticalização, tá certo? Aí, tio Thiago, eu posso usar a linguagem neutra? Podemos, tá bom? Mas observe, isso vai acontecer em contextos ainda não oficiais. Eu vou fazer uma redação, tá? Eu vou poder utilizar? Não, porque eu tenho critérios técnicos para correção, tá bom? Aí, gente,
Dito tudo isso, tio Thiago também trouxe algumas questõezinhas. Como é que isso vai ser cobrado na prova para mim, tio Thiago? Olha lá, 10 questõezinhas aqui para nós. Me acompanha aí. Vejam a primeira questão. A educação para as relações de gênero e diversidade sexual desempenha um papel crucial na construção de uma escola justa, democrática e inclusiva, promovendo o respeito à diversidade e o combate a todas as formas de discriminação. Qual das seguintes ações reflete de forma mais completa e abrangente os princípios dessa educação democrática? Vamos lá? A. Incorporar a temática das relações de gênero e da diversidade sexual de forma transversal nos diferentes componentes curriculares, promovendo a reflexão crítica sobre estereótipos, preconceitos e desigualdades e valorizando o respeito às diferenças. Gente, só pode ser essa a alternativa correta. Vamos eliminar as outras. B. Criar espaço de diálogo e escuta, como rodas de conversa, oficinas e palestras, para debater questões relacionadas às relações de gênero e à diversidade sexual, com participação de alunos, professores, familiares e membros da comunidade. Olha, quando isso a gente faz em uma situação específica, tá? Vamos ver a outra. C. Desenvolver projetos pedagógicos que abordem as relações de gênero e a diversidade sexual de forma contextualizada e significativa para os alunos, utilizando recursos didáticos diversos como livros, filmes, músicas e depoimentos. Promover a formação continuada de professores para que possam abordar as relações de gênero e a diversidade sexual de forma crítica, reflexiva e respeitosa, considerando a diversidade de vivências e identidades presentes na própria escola, e implementar políticas de combate à discriminação e à violência de gênero e sexual na escola, garantindo a igualdade de direitos e o respeito à diversidade, como a criação de canais de denúncia e a promoção de ações de prevenção e intervenção. Observe que todas as alternativas estão corretas, mas a alternativa correta é a letra A, porque aqui a questão, ela te pede, cadê? A educação das relações e a diversidade desempenha um papel crucial em uma escola justa, democrática. Ok. Qual das seguintes ações reflete a forma mais completa e abrangente dos princípios dessa educação? A mais completa é a letra A, porque de B a E são metodologias. Metodologias são as maneiras que eu irei efetivar o que se encontra na alternativa letra A. Tudo bem? A primeira leitura diz assim, rapaz, mas tudo tá certo, é verdade. Mas eu irei praticar B, C, D e E para que para que a alternativa letra A seja efetivada respondendo assim a pergunta. Por isso que a alternativa correta é a letra A. Ok? Vamos lá. Segunda questão. As diversidades ou multiplicidades geralmente expressam relações e construções culturais. Muito bem. A escola democrática, inclusiva e a sala de aula devem ser entendidas como espaços de expressão e local para se cultivar maneiras respeitosas de se relacionar com o outro. Os textos legais e dos educadores que tratam das diversidades e que se referem às questões de gênero, sexualidade e etnia, cultura, não tratam de diferenças. Olha essa pergunta. Toda discussão relacionada a gênero, sexualidade, etnia e cultura trata de todas as alternativas, com exceção da letra eu quero, aqui não trata. Olha, cuidado. Não tratam. Isso aqui é currículo pós-crítico multiculturalismo. Não tratam de diferenças coletivas, mas sim diferenças individuais. Tratam especificamente das necessidades específicas de cada sujeito ou individuais. Não, errado. Não, senhor. B, olha lá. Não tratam de diferenças individuais, mas sim das grandes divisões que consistem os grupos sociais. Homens, mulheres, homossexuais, negros, indígenas, brancos, ou seja, de características coletivas e comuns a um certo número de pessoas. Tá aqui, eu acho que é isso aqui, hein? A alternativa correta, a letra B, olha lá. Vamos eliminar as outras três para termos certezas. Não tratam de diferenças
coletivas, mas sim de características orgânicas e inorgânicas particulares de um indivíduo. Não tem nada a ver com inorgânico. D, que abrangem e compreendem muitas pessoas, mas sim das características particulares de uma pessoa. Não é de uma pessoa. E E, de indivíduos, mas sim apenas de sujeitos portadores de necessidades educacionais especiais. Nem falei disso agora. A alternativa correta, letra B. Não se tratam de... Essa discussão, gente, de raça, cultura, etnia, sexualidade, gênero, não trata somente das diferenças individuais, mas sim das grandes divisões que consistem os grupos sociais, né, homens e mulheres, homossexuais, negros, indígenas, brancos, ou seja, de características que são chamadas coletivas e comuns a um determinado grupo de pessoas. Alternativa correta, letra B de boletos. Muito bem. Terceira questão, vamos lá? Olha aqui. O corpo é marcado culturalmente pelas relações de poder. E essas relações de poder definem o que é aceito socialmente ou não. As marcas destes corpos são definidas através das características biológicas, ou seja, os órgãos genitais, que classificam e distinguem histórica e culturalmente os sujeitos. A teoria queer de sexualidade, que é uma teoria dentro lá da teoria pós-crítica do currículo, é entendida como um campo teórico de estudos sobre as diversas formas de sexualidade e, consequentemente, de corporeidade, defendendo que a relação sexo-gênero-sexualidade não se fundamenta exclusivamente no caráter biológico, ou seja, não se fundamenta exclusivamente nos órgãos genitais, e que são discursivamente construídas. Muito bem. Neste cenário pós-moderno, encontramos corpos desviantes que desestabilizam as normas sociais. Os corpos que cruzam as fronteiras de gênero e as fronteiras sexuais, né? Também aqueles sujeitos que decidem viver na própria fronteira em transgressão permanente. Esta perspectiva defende o movimento, né, a instabilidade e a transgressão como estados produtivos para os sujeitos. Muito bem. Aí, isso é um posicionamento de Louro, né? E aí da autoria. Então, qual é o posicionamento de Louro em relação à marcação cultural do corpo? Aí tu diz assim, mas tio Tiago, eu não estudei, né, esse autor. Sim, mas prestou atenção aqui na nossa aula. Vamos lá? Olha lá, pergunta, né? Qual, veja, é o posicionamento em relação à marcação cultural do corpo? Olha lá. A. Sugere que as relações de poder têm um papel secundário na marcação cultural do corpo. Parou. Errado, né? É justamente essas relações de poder que têm papel primário na marcação, né, cultural do corpo, porque é quem está no poder, quem está gerindo, que vai determinar o que é certo e o que não é certo, o que é do homem e o que é da mulher, o que não é do homem e o que não é da mulher, tá? B. Argumenta que o corpo não é influenciado pelas relações de poder. Não. O texto diz exatamente o contrário. Argumenta que o corpo é sim influenciado pelas relações de poder. C. Defende que o corpo é marcado exclusivamente pelas relações de poder. Parou. Não. Defende que o corpo é marcado também ou principalmente pelas relações de poder, não exclusivamente. Tá bom? Bom, só pode ser a última alternativa que resta, sim ou não? Então, quarta questão, a alternativa correta, letra D, vamos confirmar. Afirma que o corpo é marcado culturalmente pelas relações de poder, sim, que definem o que é socialmente aceito ou não, ok, o que é de homem, o que não é, o que é da mulher, o que não é, e a gente aprende isso socialmente. E essas marcações são definidas através de características biológicas, como os órgãos genitais, que historicamente e culturalmente vão distinguir os sujeitos. Esta perspectiva destaca a influência das relações de poder
na construção e na aceitação social das características corporais, ok, que serão aceitas, né? E quem não seguir estas relações de poder, então será eliminado do grupo. A alternativa correta, letra D. Vamos lá, quinta questão. Em 1998, o então Ministério da Educação e do Desporto publicou o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, que integrava a série de documentos dos parâmetros curriculares nacionais, entre os quais foi publicado o Caderno de Orientação Sexual. Um dos temas transversais, ok? A sexualidade também é abordada no segundo volume do Referencial para a Educação Infantil, cujos assuntos pautados direcionam-se à construção da identidade e da autonomia das crianças. Tá certo. Tendo isso em mente, analise as afirmativas abaixo. Vamos analisar. A de assertiva, né? E aí, olha só, eu quero saber quais as assertivas. Está lá no final, olha. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Pois muito bem, vamos lá. 5 assertivas. A primeira. A sexualidade é inerente à vida e à saúde. Ok. Se manifesta desde o momento do nascimento, até a morte, de formas diferentes em cada etapa do desenvolvimento da vida. Corretíssimo, né? A sexualidade, infelizmente, ainda no Brasil é tabu, mas ela faz parte da vida do sujeito desde o nascimento até a sua morte. 2. As manifestações de sexualidade afloram em todas as faixas etárias, certo? Ignorar, ocultar ou reprimir são as respostas mais habituais dadas pelos profissionais da escola, que vão preferir não tocar no assunto. Essas práticas se fundamentam na ideia de que o tema deva ser tratado exclusivamente pela família. Sim, por isso que tio Tiago, né? Quando me pediram, tio Tiago, venha fazer uma live. Vou trazer essa de sexualidade. Por quê? Porque vocês acham que isso tem que ser tratado lá na família. Não. 2 está corretíssimo. Gente, faz parte. Se está no tema transversal, nós temos que trabalhar. Tudo bem? Temos que discutir sexualidade, sim. 3. A compreensão da sexualidade como um processo amplo, cultural e inerente ao desenvolvimento das crianças pode auxiliar o professor diante das ações exploratórias das crianças ou das perguntas que fazem a respeito do tema. Por isso que estamos aqui nessa live hoje. 3 está correto também. 4. A marca da cultura faz-se presente desde cedo no desenvolvimento da sexualidade infantil, por exemplo, na maneira como os adultos reagem aos primeiros movimentos exploratórios que as crianças fazem em seu próprio corpo. Por isso que a gente tem uma outra live, gente, com esse tema, tá? Que é sexualidade infantil. Ora, pois, gênero e sexualidade é uma aula. Sexualidade infantil é outra, tá certo? Então, 4. Correto também. 5ª, dentre as questões relacionadas à sexualidade, as relações de gênero ocupam um lugar central. Correto também, gente. Todas estão corretas. Por quê? São as relações de gênero, né, entre o masculino e o feminino que geralmente são abordadas, né? Quantas palavras novas nós trouxemos hoje para vocês? Comenta aí com a gente. Aqui, ó. Então, a alternativa correta é a letra E, né? Olha, são corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5. Alternativa correta, letra E. Tá bom? Vamos lá, 6ª questão. Qual é o papel da educação em sexualidade e gênero nas escolas? Né? A gente discute sexualidade e gênero na escola. Ok, qual é o papel disso? A. Promover a igualdade de gênero e os direitos humanos, capacitando crianças e jovens para uma vida mais saudável e segura. Já gostei dessa resposta, eu acho que a alternativa correta é a letra A, hein? Vamos eliminar as outras. B. Evitar a iniciação sexual precoce e reduzir a frequência de relações sexuais. É isso que tu queres? Quando a gente fala de gênero e sexualidade, a gente quer que os meninos não tenham relação sexual? Nada a ver. B. Aumentar a atividade sexual, então. Quando você tem aula de educação e sexualidade, é para eles passarem a ter mais relação sexual?
Claro que não. D. Reduzir a evasão escolar de meninas causadas por gravidez. Então, a aula de educação e sexualidade é só para evitar a gravidez? Claro que não. Letra E. Desmentir teorias que afirmam que a educação e sexualidade aumentam as taxas de infecção por HIV. Absolutamente errado. Gente, alternativa, eu falei, ó, alternativa correta, letra A. Quando você discute educação e sexualidade, né, e gênero, você está promovendo a igualdade de gênero e os direitos humanos, capacitando crianças e jovens para uma vida mais saudável e segura. Tá? Muito bem, alternativa correta, letra A. Sétima questão, então. A questão de gênero está ligada à forma como a sociedade cria os diferentes papéis sociais e comportamentos relacionados aos homens e às mulheres. Busca-se considerar a sexualidade como algo inerente à vida e à saúde, porque de fato é, que se expressa no ser humano. Muito bem, dito isso, em relação a essa questão, os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais de 97, olha lá, com tema transversal, orientação sexual. A. Defendem a realização de aulas separadas para meninos e meninas, já que as questões relacionadas à sexualidade e à personalidade dos adolescentes podem dificultar a condução das atividades, prejudicando o desenvolvimento dos educandos. Nem pensar, gente. Gênero e sexualidade é para todo mundo aula junto. Tá? Eu preciso discutir os gêneros com os diferentes gêneros. B. Defendem a realização de aulas mistas, meninos e meninas, pois somente assim poderão ser reproduzidas as relações sociais autoritárias? Jamais. Nenhuma relação, né, social autoritária deve ser reproduzida, elas devem ser discutidas. C. Estimulam os professores de educação física a trabalhar os conteúdos da educação sexual dentro de suas aulas, refutando, deixando de lado, assim, as necessidades de uma disciplina específica para o estudo da sexualidade. Não, gente. Não precisa, pode até não precisar de uma disciplina específica para a sexualidade, porque ela é um tema contemporâneo transversal, mas também não fica a cargo somente do professor ou da professora de educação física. Não, se é tema transversal, todos os professores em todos os componentes curriculares. D. Sugerem que as aulas mistas podem oportunizar que meninos e meninas convivam, ok, observem-se, descubram-se e possam aprender a ser tolerantes, a não discriminar e a compreender as diferenças. A gente só pode ser a alternativa correta, a letra D. O objetivo de trabalhar com a diversidade é para que todos reconheçamos a existência da diversidade. E aí eu reconheço, convivo, entendo, compreendo e passo a respeitar essa diversidade. Letra E. Apresentam uma lacuna, já que não fazem nenhuma referência ao tema do gênero e da sexualidade, nem pensar, fazemos sim. Como falei, a alternativa correta, letra D. Vamos lá, oitava questão. Sobre a abordagem do tema sexualidade no ambiente escolar, assinale então a alternativa correta. Ok, tá tudo errado, eu quero a certa, não é isso? Vai lá. A. Ensinar sobre sexualidade é um papel exclusivo da família. Opa. Não. Se é educação, se nós somos da área da educação e a gente está discutindo esse tema, então não é um papel exclusivo da família. E se é tema transversal, a escola também discute. B. O tema deve ser abordado com naturalidade na escola, através de projetos pedagógicos e atividades variadas, evidenciando o conteúdo, objetivo, faixa etária e metodologia. Por óbvio, só pode ser a alternativa correta, letra B, de boletos. Quando eu trabalho gênero e sexualidade, eu levo em consideração conteúdos, competências, habilidades, são os objetivos gerais e específicos, as metodologias, porque eu vou partir de uma faixa etária específica. Como eu trabalho gênero e sexualidade no terceiro ano do ensino médio, não é da mesma maneira que eu trabalho na educação infantil, gente. Por óbvio que é diferente, a alternativa correta já é a letra B. Mas deixa eu eliminar as outras três. C. A escola deve evidenciar na proposta pedagógica como são trabalhadas as questões de gênero e sexualidade. E nas atividades onde sejam solicitados materiais às famílias,
identificando o que é para meninas e o que é para meninos. Não existe isso. É para os meus alunos, todos, tá? D. Filmes são excelentes formas de trabalhar o conteúdo. É verdade. Nesse sentido, os professores devem planejar as ações independente da faixa etária. Vou trabalhar um filme maior de 18 anos com crianças de 6 anos? Claro que não. Isso está errado, porque é um absurdo. E letra E. Cabe à escola fornecer um conceito sistematizado e pronto ao educando. Já está errado. Evidenciando subsídios para que ele seja capaz de tirar suas conclusões e formular sua própria opinião acerca dos conteúdos discutidos. Não, gente. Não é isso. Não é essa a proposta do tema sexualidade no ambiente escolar, tá bom? Alta, ó, tá vendo? A alternativa correta, letra B. Vamos lá. Nona questão, ainda tratando sobre a relação entre a ação educativa com crianças e a sexualidade. Qual o conceito criado como ferramenta analítica e política que visa rejeitar o determinismo biológico e acentuar, por meio da linguagem, o caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo? A, B, C ou D? Trata-se de um conceito que não nega a biologia, mas enfatiza intencionalmente as características biológicas à luz da perspectiva sociohistórica. Nosso primeiro slide qual foi? A não binaridade. De onde que tu tirou esse S aí? É não binaridade, não existe binaridade, então não é a letra A. B, assexualidade. Assexual é orientação. Corta. C, identidade sócio-homoafetiva. Eu usei esse termo? Não. Então só pode ser o que gerou. O que é que nós estamos discutindo aqui como tema da nossa live? Gênero e sexualidade. Alternativa correta, letra D. Última questão, Brasil, para ir embora, vem comigo. Vem lá. Durante uma atividade em sala de aula sobre educação sexual, um aluno pergunta sobre a importância do consentimento nas relações íntimas, considerando a abordagem pedagógica de educação sexual, baseada nos princípios da autonomia e do respeito mútuo. Qual das seguintes afirmações melhor descreve a importância do consentimento? Nós vamos ensinar em gênero e sexualidade consentimento. Eu estou lhe autorizando ou não estou lhe autorizando. Qual a importância do consentimento? A. O consentimento é importante apenas para prevenir a ocorrência de gravidez indesejada e doenças sexualmente transmissíveis. Claro que não. Não é só para isso. É também, mas não é só. Cadê a palavra? É importante, tá aqui, ó. Apenas. Não. B. O consentimento é uma questão secundária nas relações íntimas. Parou. Se eu terei uma relação íntima com alguém ou com mais de uma pessoa, eu tenho que dizer o que essas pessoas podem ou não fazer. Isso é consentimento. O que é que eu estou me sentindo, o que eu me sinto bem para fazer ou não. Não é a letra B. C. O consentimento é fundamental, ora pois, para garantir que todas as pessoas envolvidas em uma relação íntima concordem de forma livre, consciente e voluntária com a atividade sexual. Gente, só pode ser a alternativa correta a letra C. Tá? E vamos eliminar a última, então. O consentimento é desnecessário. Parou. Não. Claro que ele é necessário. E isso, gente, né? Essa resposta à letra C, a alternativa correta já é a letra C, já nos abre caminho para outras discussões, né? É por isso, como vocês dizem, eu não posso sair na rua mexendo com as pessoas. Não pode. E as pessoas sempre... Professor, agora não pode nada. Meu anjo, nunca pôde. Você é que nunca foi responsabilizado pelo seu comportamento inadequado. A partir do momento em que nós somos responsabilizados pelo nosso comportamento inadequado, começa a apertar no nosso calo. Deu para entender? A alternativa correta, letra C. Meus amores, tem mais uma aqui? Tem mais uma, olha só. Um brinde. Diante da complexidade associada à educação sexual,
formação moral e valores éticos, assinale a alternativa que indica a abordagem mais eficaz para integrar esses aspectos de forma abrangente no contexto educacional. Vamos lá. A. Restringir o ensino de educação sexual apenas à biologia, evitando discussões éticas e morais. Mas se o que a gente fez a noite todinha foi, o dia inteirinho, a tarde todinha, a madrugada todinha, foi discutir questões éticas e morais. Claro que jamais restringir a biologia é um tema transversal. Todos os componentes curriculares. B. Adotar uma abordagem moralista rígida. Ah, sai daí. Né? Olha, eu vou abrir um parênteses aqui, em fogo no parquinho. Se você for muito moralista, se você precisar mostrar para os outros que você é muito moralista, e ó, acende a luz amarela, hein? Algo de errado não está certo. Não sei, hein? Joguei aqui. C. Incentivar a participação dos pais exclusivamente na abordagem de questões morais e éticas, não. Incentivar a participação dos pais em qualquer contexto, não somente nessas questões morais e éticas. D. Integrar temas de sexualidade, moral e ética de maneira contextualizada e respeitosa, promovendo a reflexão crítica. Gente, por favor, a alternativa correta só pode ser a letra D. Vamos eliminar a última. E ignorar completamente a discussão sobre educação sexual. O que a gente fez aqui, então? Formação moral e valores éticos na escola? Absolutamente. Isso é um absurdo. Jamais passaria pela nossa cabeça ignorar questões morais, formais, éticas na escola. A alternativa correta é a letra D. Ok, meus amores? Agora sim. Por hoje é só. Beijo do gordo. Muito obrigado e até a próxima.